Prontinho, bom dia, né? Então, para todo mundo que está aqui, né? Sala cheia cedo, que bom, né? Então, a gente vai de 8 às 9, né? Aí do Mato Grosso do Sul, aqui a gente já está nas 9, então daqui a pouco são 10. Então, a gente começa, né? Fazer um bate-papo mesmo, a gente já conversou, né? A Mônica já falou bastante lá no presencial, quando a gente fez aquela abertura do encontro, todo mundo no auditório, né, explicando um pouco dessa etapa de multiplicação. Então, a nossa ideia hoje aqui é alinhar com vocês, né? Como que acontece a multiplicação? Então, a gente vai esmiuçar o que a gente não esmiuçou lá no presencial, né? Entrar detalhadamente. E aí, vocês já estão se organizando, né? Nas duplas, trios e quartetos, né? Que é interessante, que a gente já está aqui hoje com os grupos prontos, né? Então, a gente consegue também trabalhar melhor. E aí, queria, antes de começar, né, estamos aqui hoje eu e Ivana, né, que vocês conhecem, que a gente está na mentoria aí com vocês, do grupo dos técnicos, né, já estivemos com vocês no presencial. Luana, né, que está aqui, né, gestora aí do Mato Grosso do Sul. Mônica, está aí também, depois da bom dia. E hoje a gente tem uma carioca também aqui para esquentar mais, né, a Dulce, que é pedagoga e vai fazer parte aí também da nossa equipe, ajudando a mentoria aí nessa etapa de multiplicação. Então, não sei se a Mônica quer falar um pouquinho antes da gente entrar, Mônica, para explicar o processo, né? E aí a gente começa mesmo falando os detalhes. Bom, Bom dia. gente, primeiro dar bom dia, né, para vocês, para todos, né, todas e todos aí. Acho que é um momento importante, a gente muda de fase, né? Então agora definitivamente, né, a gente passa agora para uma fase não menos importante que a anterior, mas uma fase de grande responsabilidade, né? Que é esse momento em que vocês passam a ser as pessoas que vão garantir aí a continuidade dos processos formativos de cultura digital na rede, né? Então, a gente montou, né, aí um PowerPoint rápido que depois a Luana vai estar disponibilizando para vocês. Lá na gente já tem lá um grupo de um drive, né, onde a gente vai colocar esses materiais, outros materiais que vão servir de inspiração, sequências didáticas criadas por outros professores, que vão servir aí de inspiração para a oficina. E eu acho que o mais importante, né, é tirar o que foi acertado com a secretaria, que essa multiplicação vai se dar aí na medida do possível do que vocês conseguirem estar aí arregimentando quanto multiplicador. Então, cada pessoa precisa multiplicar para mais uma pessoa. Então, grupos de 2 vão ter que multiplicar para 2 pessoas, pelo menos, grupo de 3 para 3 pessoas e assim por diante. Claro, eu tenho 6 pessoas no meu na minha sessão que eu vou multiplicar para elas, ok, não tem problema. Nós vamos certificar essa pessoa que vai servir como multiplicando para vocês, então vai ser realizada uma certificação de 10 horas, né, para esse pessoal. Então, depois aí também a Luana vai orientá-los, né, no sentido de um documento que vocês vão precisar passar para essa pessoa, é um forms, né, que vai ter aí os dados de CPF, né, nome completo, tal, porque a gente precisa disso, a gente precisa disso para emitir o certificado. Para quem eu vou multiplicar? Você pode multiplicar para professor, você pode multiplicar para o técnico, você pode multiplicar para a pessoa que está no seu entorno, desde que ela não participe, não esteja participando da formação, então vocês não podem multiplicar para os 80 inscritos na formação, e uma pessoa que foi multiplicando de alguém não pode ser de outro, tá? Então é isso que a gente acertou com a secretaria. Então, por exemplo, eu vou multiplicar para a Luana, que trabalha comigo, não tem nenhum problema, eu posso multiplicar para a Luana. A Camila vai multiplicar para a Luana, a Camila não pode multiplicar para a Luana, porque a Luana já foi multiplicada por mim, tá? Então, é esse cuidado só que a gente vai ter, porque mesmo vocês são hoje 75, né, que continuam na formação, aptos aí a seguir,
né? Então, esses 75, vou multiplicar para 8, 75, e nós vamos ter aí 150 pessoas envolvidas nesse processo e assim por diante, na sequência desse processo que a gente está criando no próximo ano. Tá certo? Mas isso aí depois, Luana, vai passar direitinho também nos documentos lá nesse espaço de Drive, não quero me alongar, porque hoje a gente tem um trabalho já em grupo aí, para a gente sair com o tema, então vou deixar a Camila já fazer a apresentação rápida aí, porque a gente já pegou 10 minutos desse tempo precioso aí que a gente está tendo. Uhum. Tá, então vamos lá. Acho que a gente pode combinar assim, se vocês forem tendo dúvidas, pode interromper e perguntar, ou escreve no chat, ali as meninas estão acompanhando também. Então, a gente preparou para vocês, né? A gente já mostrou um pouquinho também no presencial, a gente já falou sobre o roteiro da oficina, né? Na verdade, é o planejamento da oficina. Então, pode passar, Lu. A gente criou um roteiro para facilitar essa organização de vocês, tá? É simples. E aí, o que a gente pede no roteiro? Então, para começar, a escolha do tema, né? O que vocês pretendem abordar nessa oficina de formação? E aí a gente lembra, a oficina de formação que nós estamos propondo é de 2 aulas, né? Então, ela tem a duração aí de 90 minutos. Então, vamos pensar mesmo numa oficina, né? Num tema que a gente consiga trabalhar dentro desses 90 minutos. Aí, nós vimos que vocês responderam lá o formulário colocando, alguns grupos já estão escolhendo a temática, né? Então, é bem interessante porque a gente vai conseguir fazer esse recorte, né? Então, quem vai trabalhar, por exemplo, educação inclusiva, né? Vamos supor que seja o meu tema, a educação inclusiva. Então, esse é meu tema central. Mas o que eu vou trabalhar dentro da educação inclusiva nesses 90 minutos da minha oficina de formação, tá? Então, a gente tem que ter clareza também do que a gente quer trabalhar nesses 90 minutos dentro da nossa temática escolhida, tá? Então, aí vocês vão preencher o passo a passo, né? A gente tem a data e o período, então, que você vai preencher com a data e o período que você vai realizar a oficina, aí os grupos vão conversar, né? Isso vocês vão acertar quando que vai ser realizada a multiplicação, se vai ser online, se vai ser presencial, isso tudo vocês vão organizar entre vocês e vão preencher no roteiro. A duração e o tempo, né? Nós falamos, 90 minutos, né? E a gente até colocou lá, né? De vocês tentarem mesmo ficar nesses 90 minutos e não extrapolar. E aí, uma dica, assim, acho que ontem a gente estava até conversando sobre isso entre a gente, o que é interessante de vocês pensarem dentro da temática dessa oficina, né? Assuntos, temas que tenham sentido para vocês multiplicarem depois para os professores, né? São oficinas que vocês realmente vão colocar em prática aí, que seja depois no final do ano ou no ano que vem, né? Então, vocês já vão ter uma oficina pronta, planejada e testada, né? Que vocês vão ter a possibilidade de testar aí entre vocês nessa multiplicação. Pode passar. Aí a gente coloca, né, para vocês pontuarem qual é o componente curricular, então, qual a área do conhecimento que vai ser trabalhada nessa oficina, né? Então, você vai escolher ali o que tem mais aderência na sua oficina, né? De acordo com a área do conhecimento. Então, estou trabalhando matemática e suas linguagens, né? Ou vou trabalhar outras linguagens, né? Dentro, né? Vocês vão escolher aí dentro dessa temática escolhida, tá? Então, precisa colocar qual é o componente curricular e a área do conhecimento. E aí, como a gente falou, né, a gente vai filtrando, né, vai detalhando mais. Tendo o componente curricular e a área do conhecimento, a gente passa também para a unidade temática e os campos de atuação. Então, qual é a unidade temática, né, que vai ser trabalhada na oficina, de acordo com essa área do conhecimento que foi escolhida, tá? Então, você seleciona essa unidade temática e anota ali. Tem até um exemplo, né? Por exemplo, dentro do grande tema lá que é a robótica, posso trabalhar LEDs, né? O exemplo que trouxe aqui. Então, dentro da narrativa, posso trabalhar quadrinhos, né? E aí, isso também linkando com a área do conhecimento. Pode passar. Se as meninas quiserem, alguém quiser complementar, pode ficar à vontade, tá? O objetivo do conhecimento,
Então, aqui, vocês vão colocar o objetivo da oficina, né? Para que eu quero fazer essa oficina, né? Qual que é o meu objetivo, né, enquanto técnico, na realização dessa oficina? O que eu quero atingir de resultado, né? Então, quando a gente pensa objetivo, né, vocês fazem isso nos planejamentos, é pensar o resultado que eu quero alcançar. Então, né, nessa oficina, eu quero o quê? Desenvolver habilidades para que os professores trabalhem com potenciação, né? E aí, para isso, eu vou trabalhar a robótica. Estou dando uma ideia aqui, nem sei se tem jeito, né? Fica aí. Então, pensar realmente qual o objetivo que vocês querem alcançar, né? Criar um ambiente propício à discussão dos quadrinhos, né, da utilização dos vários tipos de narrativas digitais. Então, vocês vão pensar nesse objetivo. O que você quer atingir, né, enquanto, né, durante, como resultado dessa oficina de formação. Habilidades. Então, aqui a gente pede sempre, né, para fazer esse link também com a BNCC, é muito importante, né? A gente está com a BNCC aí em prática, então a gente não pode deixar de usar, né? Então, colocar as habilidades e competências da BNCC, né? Que habilidades e competências eu estou trabalhando nessa oficina específica, tá? E aí, para escolhê-las, analise os objetivos de conhecimento, a área do conhecimento e a unidade temática, né? Então, vocês vão juntar tudo ali, né, para conseguir escolher lá as habilidades da BNCC, tá? Pode passar. A metodologia nada mais é, né, do que o conjunto de ferramentas pedagógicas, tecnologias, né, uma trilha de atividades articuladas e conectadas para mediar essa construção de novos conhecimentos. Então, qual é a metodologia? Como fazer, né? Como eu vou desenvolver essa oficina? Que ferramentas eu trago aqui, né, para realizar a oficina? A gente tem várias ferramentas pedagógicas, né, as metodologias ativas. Então, como eu vou fazer? E aí vocês vão detalhar essa metodologia, né? Vou trabalhar uma atividade em grupo, vou fazer uma sala de aula invertida, e aí vocês vão escrever realmente detalhado, né, tudo que vocês vão utilizar como metodologia. Os procedimentos, né, então, detalhar, né, registrar esse passo a passo, a gente fala que quem for ler os procedimentos, né, vocês têm que pensar assim, que qualquer pessoa que leia esse roteiro da oficina de vocês consiga aplicar e desenvolver a oficina. Então, é sempre bom também a gente pedir para outras pessoas lerem, né, e ter esse olhar do procedimento, né? Então, porque às vezes, o que acontece? Fica muito claro para a gente na nossa cabeça, mas quando a gente escreve, né, não está tão detalhado, e aí quem pega para fazer não consegue desenvolver. Então, esse passo a passo, ele tem que ser realmente todo detalhado, tá? Pode passar. Os recursos. Então, aqui, listar e registrar os recursos necessários que vocês vão ter em mão para que essa oficina aconteça. Então, se eu vou usar na minha oficina um aplicativo, vamos supor, né, que precise de internet, eu tenho que ter internet, eu tenho que ter computador. Se eu for criar, trabalhar com mapa mental, né, e aí vou pedir para que os grupos façam, para que os professores façam num painel. Então, eu tenho que disponibilizar cartolina, pincel, lápis, né? E aí são os recursos mesmo que vocês vão utilizar durante a oficina, né? Anotar tudo, desde o lápis, quadro branco, né? Folha de papel. A gente faz uma lista mesmo de todos os recursos para que chegar na hora não falte nada, não tenha nenhum problema, né? É bom fazer esse checklist, tá? E lembrando também que algumas coisas podem ser adaptadas, né? Acho que aqui nos recursos já vale a gente pensar também um pouco sobre isso. De repente, você planeja uma atividade que é feita com um computador, e aí chega na hora, o computador não funciona. Então, o que eu faço? Não vou fazer oficina? Não, vou usar o papel, tem jeito. Então, a gente já pode pensar aqui também mitigar, né? A gente fala mitigação, né, dos problemas. E aí a gente parte para avaliação.
né? Uma coisa que a gente conversa muito é que a avaliação, às vezes, ela é vista com maus olhos, né? Eu estou avaliando para achar erro, mas não, a gente entende a avaliação como um processo, né, de ensino-aprendizagem. Então, a avaliação ela é importante porque nesse processo eu me autoavalio e o outro também, né, estou avaliando o grupo. Então, como que vocês vão fazer a avaliação, né? Vai ser uma autoavaliação, cada professor se avalia na participação da oficina, ou é uma avaliação em grupo, quais as ferramentas, quais os instrumentos que eu vou utilizar para avaliação. É um formulário, né? Vou fazer, de repente, um questionário, então vocês podem até colocar essa avaliação como anexo, né? Hoje a gente tem várias ferramentas, né? A gente vê os professores usando muito aí, tem ferramentas de jogos, né? Aplicativos que você consegue fazer pelo celular também, que são utilizadas para avaliação, e a gente tem avaliação também que não usa nenhuma ferramenta, né, que pode ser lá respondendo algumas perguntas, aí vocês peguem o tema central da oficina, né? Se eu tinha o objetivo, por exemplo, de desenvolver, né, de sensibilizar os professores quanto à criticidade das narrativas. Então, atingir esse objetivo, ele acha que ele atingiu, então, é pensar um pouquinho nesse processo mesmo da avaliação, tá? Pode passar. Pode ser interdisciplinar, sim, Fabiana. A ideia, né, acho que é até interessante, né, da gente usar aí a interdisciplinaridade não tem problema nenhum, porque pode ser que os professores na escola possam fazer uma atividade junto, né? Toda a escola pega a turma, envolve os professores, então acho que é bem interessante, tá? E aqui a gente vem propondo como que vocês vão elaborar essas atividades, né? A gente pensou assim, a gente apresentou o roteiro, e aí como que a gente pensa que tem que ser essa oficina, né? A gente pensou primeiro de vocês pensarem juntos numa atividade quebra-gelo, né? São as dinâmicas, né? Como que eu vou começar a atividade, né? Eu estou ali com um grupo, e aí eu vou pensar. Aqui a gente até propõe, né, uma atividade de no máximo 20 minutos, que é a primeira atividade. É onde a gente começa com as conversas, né, o grupo vai interagindo, e aí a gente trabalha com essa aproximação, né? Mariana perguntando se não pode exceder os 90 minutos. O ideal é que não exceda, né? Não ultrapasse esses 90 minutos. Foi o que a gente tinha orientado, né? Que seja os 90 minutos, tá? Pode ser que a oficina de vocês tenha uma continuidade. Aí vocês podem planejar essa primeira etapa. Então, aqui é o início, né, da etapa de multiplicação, esses 90 minutos. E depois vocês podem ir trabalhando outras oficinas complementares, tá bom? Pode passar. Então, a atividade quebra-gelo, né? Vocês podem pensar em alguma dinâmica de grupo, coisa divertida e que traga um pouco já da temática da oficina. Depois, a nossa sugestão é que vocês tragam uma atividade já na temática, né, da oficina que vocês escolheram a temática. Criar uma ou duas atividades, né, que estejam diretamente relacionadas com o tema escolhido. Então, normalmente, começamos com uma mais fácil e objetiva, e a segunda já trabalha o aprofundamento, né? E o tempo aí, em média, de 50 minutos, porque a gente está pensando nesses 90 minutos. Então, se vocês pensem assim, né? Por exemplo, as oficinas presenciais que a gente fez com vocês, né? Que nós realizamos. Nós trabalhamos no início, teve uma dinâmica, né? Que vocês acharam os grupos de vocês, a gente começou a trabalhar um pouco do tema, e depois a gente partiu para as atividades. E a gente não começou numa atividade, né, difícil, a gente começa num tema mais de início da discussão, e depois a gente vai aprofundando. Tá? Pode passar, Lu. E, por último, né, pensar no momento de culminância e avaliação. Tá? Então, o que a gente fala aí que é uma festa, né, mas é um momento de compartilhar as experiências, né? Então, se a gente trabalhou nessa formação que seja individual, né, dependendo da quantidade de professores que vocês vão ter, seja ela individual ou seja em grupos, é interessante que a gente tenha um espaço de fala,
né, um espaço de troca. Então, que esses professores tragam para vocês um pouco de como foi essa vivência, né, na oficina, o que que trouxe para eles. Então, a gente traz, né, esse momento de culminância e avaliação que a gente falou ali também na frente, já falei um pouquinho, né? E aí, dentro do tempo previsto, seriam 20 minutos nesse processo aí. Aqui a gente trouxe um plano de aula detalhado, né? Tá lá no caderno do elementar, se vocês quiserem olhar. É a primeira aula do elementar. Então, ela traz, né? Como a gente falou, tem um objetivo. Então, o meu objetivo aqui nessa aula é uma aula de 45 minutos, né? Essa aqui. Mostrar a importância da leitura e interpretação de dados para a tomada de decisão. Aí eu tenho a duração de cada atividade, tá vendo? Então, aqui, ó, 10 minutos dessa ação que é o chamado. E como que eu vou fazer essa ação, né? O que que é ela? Então, no procedimento está detalhado. A gente até escreve de uma forma dialógica, né? Onde a gente vai conversando com o professor. Então, aqui, né, olá, professor, professora. Então, vocês também podem fazer dessa forma, tá? Aqui tem os recursos e o material de apoio, que aí são anexos, textos, né, cards, o que vocês forem usar como material de apoio. Pode passar, Lu. A gente tem o roteiro, né, vamos disponibilizar para vocês nos grupos, o roteiro no Word, e aí se tiver dúvida pode perguntar, tá? Simples, né, como a gente foi explicando aqui. Aqui a gente trouxe o cronograma. Então, qual que é o nosso cronograma e como que a gente está com as nossas datas, tá? Hoje, que é o dia 30, a gente tem esse encontro de mentoria, que é o primeiro. Aqui a gente está falando um pouco, né, sobre a orientação da multiplicação e das evidências, né? Então, a gente está, né, nesse processo de construção da oficina, né, que vai ser usada para multiplicação. Vocês vão ter até o dia 9 de outubro para entregar a primeira versão para a gente, né? A primeira escrita da oficina de multiplicação. Aí nós, né, eu, Ivana, Dulce, Mônica também, Luana, nós vamos olhar, né, vamos ler esse material que vocês vão enviar para a gente e vamos dar o feedback até o dia 14, tá? Então, a gente vai ler, vai ver, né, se a gente acha que vocês devem acrescentar alguma coisa, se a gente tem sugestão, como é que tá, se não tem sugestão também, né? E aí a gente dá esse feedback para vocês até o dia 14 de outubro. Se vocês precisarem mexer alguma coisa, complementar, né, mudar, alterar alguma coisa no planejamento, vocês têm até o dia 21 de outubro para devolver para a gente, tá? E aí a gente, que é o momento da entrega final. Então a gente vai trocando também, né? Não precisa ser assim, é até. Mônica, pode falar. Levantou a mãozinha. Ô, Cami, ali no nosso cronograma, né? Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, aham. Saiu errado esse último aí, né? Não é 7/11. Na verdade, 7/11 a gente tem a A culminância, culminância. mas vocês podem estar fazendo essa multiplicação, encaminhando, né, o roteiro até o final do mês de novembro, 30. né? Que ali era a palavra culminância. Vai ter a culminância dos demais professores, né? Vocês também são convidados a participar, vão ter uma participação especial lá no dia da culminância, mas vocês, como vocês terão aí um prazo pequeno para multiplicação, então a gente vai deixar até o final de novembro esse espaço de multiplicação. Uhum. Então, aí onde está até o dia 7, até o dia 30 de novembro, tá? Então, gente, a ideia é que a gente vá trocando, tá? A Luana criou o Drive, depois a gente pode até mostrar, né? No Drive tem a pasta de cada grupo, então vocês vão organizar entre vocês esse roteiro e vão colocar lá no Drive. E lá mesmo a gente vai olhar e vai devolver para vocês. E a gente pode ir se falando também pelo WhatsApp, né? Não tem problema nenhum, tá? Precisar, fala. Pode passar, Luana. Dúvidas até aqui?
Luana, agora a gente tem uma atividade, né? A gente já vai começar aqui a organizar a oficina. Então, o que que a gente fez? A Luana mandou para vocês ontem no grupo a organização dos grupos, né? No grupo do WhatsApp, que vocês já preencheram lá no Forms, né? Dos grupos de trabalho. Nós vamos separar em salas, então cada grupo tem um número e cada pessoa vai entrar no número da sala referente ao seu grupo. E a ideia é que a gente já comece aqui a organizar esses 3 tópicos principais do roteiro, né? Então, a definição do tema que vocês vão trabalhar. A Luana tá botando aí, ó. Então, aí a gente tem o roteiro da oficina, né? Nome dos autores, então tá lá, área de aderência, nome da oficina, carga horária, o conteúdo abordado, unidade temática, os objetos de conhecimento, habilidades da BNCC, metodologias, avaliação e recursos necessários, tá? E aqui já é o desenvolvimento mesmo, né, o procedimento, como fazer. Então, o que que a gente queria que vocês fizessem? Que nos grupos agora, vocês já definissem a temática de trabalho de vocês, tá? E a gente vai passando nos grupos para ir conversando, né? Só para dar um complemento aí a Camila, então, são 3 coisas simples, gente, que vai ser muito importante para nós, para a gente depois direcionar vocês ao grupo de especialistas que vai olhar, que vai estar contribuindo aqui com a gente na construção dessa oficina. Então, qual é a ideia? Vocês vão para o grupo e vão definir 3 coisas. Qual é o tema? Né? Qual o objetivo que eu quero chegar com esse tema? Né? E o que eu pensei, né? Que tipo de atividade eu pensei, não precisa ser nada agora nesse momento, não é nada definitivo, é o primeiro momento, talvez, que muitos estejam se encontrando nos seus grupos, né? Mas é importante para nós, porque nós vamos separar depois essas pessoas com os seus tutores, né, mentores. Então, um exemplo, eu sou de narrativas, eu quero falar sobre, o meu tema geral é narrativas, o recorte que eu vou fazer, eu quero usar TikTok em sala de aula, e eu quero olhar para a questão de gêneros literários, né? Então, o meu objetivo é trabalhar gêneros literários a partir do TikTok. E eu gostaria de usar ter uma atividade em que eu discuto o que são gêneros, depois eu tenho uma atividade que eu apresento como usar o TikTok, e eu tenho uma terceira atividade que é trazer o gênero literário no TikTok. É esse pequeno esqueleto, né, esse esqueletozinho aí, que vai ajudar, né, porque como a gente tem pouco tempo, né, vocês viram que o tempo é curto, isso vai direcionar nesse final de semana os nossos mentores, para que na segunda eles já consigam dar algumas sugestões para vocês, colaborar com o processo de vocês. Tinha uma mãozinha levantada, Camila, eu não vi quem era. Silvânia, não é? Acho que é. Luana, sua tela de WhatsApp que está compartilhando aí. Cadê ela, Silvânia? Não sei se ela ia perguntar se ela levantou sem querer. Oi. Ei, Oi, fala. tudo bem? Silviana, Bom dia. Bom dia. Amada, eu fiquei com uma dúvida. Em relação aos cursos, por exemplo, o nosso quarteto ele é formado por narrativas e robótica. Nós temos que fazer a formação da oficina com um único tema, abordando um único curso, ou nós temos que englobar os 2? Silvânia, Silviana, você pode escolher um só, não tem problema. Não tem a necessidade, nesse momento, de vocês trabalharem tudo intercalado, tá? A gente não vê essa necessidade, tá? Mas eu quero fazer uma coisa que eu quero... robótica. Eu quero trazer a robótica para dentro das narrativas. Ok, não tem problema, um tema interdisciplinar. Eu quero só falar nesse momento, a gente escolheu, por uma questão de tempo mesmo e de estar mais confortável,
fazer só robótica, ou fazer só narrativas, ou fazer só os dados. Não tem problema, tá? Até porque, né, Mônica, assim, 90 minutos é um tempo curto, acho que vocês têm que escolher realmente o que faz sentido, né? Não é colocar tudo que vocês vivenciaram aí durante a formação, mas escolher mesmo, pensar que as narrativas digitais, a robótica sustentável e a educação em dados são ferramentas, né, para vocês trabalharem aí a formação dos professores, né? Então, vocês vão dentro das temáticas, incluindo essas temáticas, né? Então, acho que tem que fazer sentido, tá? Perfeito, perfeito. Obrigada. Vamos para os grupos, meninas, porque o tempo está... Vamos. Então, Luana mandou, né? Vocês têm no WhatsApp aí os grupos. Ela vai colocar agora. Então, vocês entrem nos grupos, né? Já vai fazer direto, Luana? Isso, na verdade, assim, a gente colocou aqui para vocês, vai aparecer a sala simultânea, ela está com a nomenclatura, os grupos que são de 1 a 10, que estão em dupla, vocês não podem ficar juntos, tá? Então, o grupo 1 e 2 podem ficar juntos, está escrito aqui no nominho da sala, até o grupo 9 e 10 vocês podem permanecer juntos, tá bom? Meninas, 15 minutinhos e a gente volta? Fechado? Tá bom? Pode ser. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Podemos ir para as salas? Todas as salas estão abertas. Tá em relação aos quartetos, como é que vai ficar? Você falou de duplas aí, e os quartetos? Qual é o seu número, Nercy? Aí você vai entrar no seu quarteto. Isso. Qual que é o seu grupo, Nercy? Sou eu, o Sérgio, a Fabiana e a Adriana Santana. O grupo, o número do seu grupo, amor. E agora eu não vou lembrar. Olha no WhatsApp. A gente olha aqui e fala. Vou abrir aqui. Nercy, é o 20, Nercy. Aí o Sérgio falou que é o 20. Tá aparecendo para vocês estão vendo as salas, e aí vocês devem selecionar a sala que vocês pertencem. Então, vai estar escrito grupo 1, 2, até o grupo 26, tá bom? Oi, você poderia orientar-nos onde é que a gente vê as salas? Eu não estou conseguindo visualizar. Tem que estar aparecendo para vocês na tela do celular de vocês, quem está pelo celular, na lateral esquerda, no canto superior, tá? E para quem está no computador, aparece no campo inferior, também no lado direito. Está escrito salas simultâneas. Eu não apareceu, estou no computador. Para mim também não, também estou no computador. Tem gente que já está entrando, ó, o pessoal já está entrando nas salas. O meu também não está aparecendo. As pessoas vão entrando e quem não for conseguindo, a gente vai ajudando a entrar por aqui, tá? O meu não apareceu, geralmente aparece, hoje não apareceu para entrar na outra sala. Vamos fazer o seguinte, ó, como a Cami disse, o pessoal está entrando, meninas, vocês podem me ajudar, a gente tem como atribuir do ladinho e a gente vai direcionando conforme a lista também, tá bom? Sim. Eu acho que pode parar a gravação, meninas. A gente vai disponibilizar uma coleção de 3 cadernos, que são elaborações de sequências didáticas, que foram elaboradas, sequências didáticas de ensino médio, Fundamental 2, Fundamental 1, e também um caderno de uma experiência de comunidade de São Paulo. Então, assim, na sequência didática, é óbvio que vocês vão encontrar, às vezes, um planejamento de 5, 8 aulas. E aí a Dirce até falou, a gente vai fazer uma coisa maior. Aí o que eu expliquei para ela? Façam recortes faseando o planejamento de vocês. Então, para essa multiplicação, que vai ser real a possibilidade de tempo, né, na rotina de vocês, trabalhe essa primeira fase com os 90 minutos. E peguem esse material, não é que vocês tenham que fazer daquela forma, adaptem, né? É uma referência para vocês. Então, se aproprie, pega a sugestão de uma atividade, adapta. Então, pegando bem o exemplo da Dirce, né, que vai trabalhar com energias em função de toda a demanda que ela tem lá na localidade dela, das escolas e tudo,
Então, assim, é uma coisa muito simples, não pensem que são altos estudos e uma complexidade, mas que é fundamental que tenha significado, que essa formação de vocês, mesmo que façam com os pares, tenha sentido para depois eles ampliarem, né, e vocês criarem essa, vamos dizer assim, esse repertório de oficinas que vocês todos vão poder usar. Era isso, Luana, desculpa atrapalhar. Imagina, Du, obrigada. Eu peço desculpas, realmente a gente planejou aí a dinâmica, né? Como a gente já percebeu que tem coisas que às vezes precisa de um tempo maior, e já fica essa dica aí na hora do planejamento de vocês, para você ver quando a gente está aí se envolvendo, se engajando nesse processo, como passa rápido o tempo, né? Parece que ele acaba não sendo nosso aliado. Eu deixo a palavra aí com as meninas, só reforçando que eu vou colocar no chat para vocês um link, tá? De um formulário para que vocês, a partir dessa conversa, da extração de todo esse momento, vocês possam colocar lá essas temáticas, o que vocês definiram. Se tiver colega que não está aqui com vocês, acredito que vocês já tenham conversado, até porque vocês já preencheram forms anteriormente, então todos que estão aqui têm essa noção do que nós estamos falando. A gente vai usar também aí o nosso WhatsApp para troca, tirar dúvidas, podem postar lá, a gente demora às vezes alguns minutinhos para responder, ou vai em busca da informação. Então, a partir de agora, o nosso WhatsApp vai ser um momento muito importante de atenção e de trocas também, tá bom? Pode continuar por aí, meninas. Acho que vale só a pena reforçar, gente, de vocês pensarem assim, essa oficina é uma oficina que vocês podem ter pronta para multiplicar, para trabalhar. Vocês são técnicos formadores, né, multiplicadores. Então, vocês vão trabalhar a formação de professores, obviamente, né? Só que nesse momento da multiplicação, a primeira multiplicação vai ser entre vocês, como a Mônica explicou. Então, pensem, né? É uma oficina de formação para professores, mas que vocês vão ter essa experimentação entre vocês. Então, é até bom que é o momento de ajustar, né? De ver o que deu certo, o que não deu. Então, pensem nisso. A oficina é direcionada para professores, mas a multiplicação aqui, agora, vai ser entre vocês, né? E como a Mônica falou, entre técnicos também das regionais, né? Que não estão participando da formação, tá? Que algumas pessoas perguntaram, não sei se está claro, se fica dúvida ainda. Tá bom? Ô, Cami, eu acho que só para a gente encerrar, para não passar aí das 9 horas, gente, é importante que até o final do dia vocês postem lá qual é a temática, tá? E o objetivo para que os tutores consigam, nesse final de semana, estar aí se preparando também, né? Para auxiliá-los nas temáticas que vocês escolherem, tá bom? Então, acho que essa é a lição de casa. Importante a gente ter isso até o final do dia, né? A Luana vai ficar no pé de vocês, daqueles que não responderem, porque é fundamental para dar continuidade num calendário tão curto que a gente tem, tá bom? Isso, profs e educadores, é isso mesmo. Um só vai lá e responde. Não precisa todo mundo, que depois, inclusive, a gente vai ter, depois vamos escolher quem vai ser o porta-voz do grupo, né? Era isso que eu ia lembrar, Mônica, que é fundamental. A gente não vai falar com todo mundo o tempo inteiro. Então, quem vai fazer essa interlocução já coloca, entre aspas, o mediador, né, o articulador, vamos chamar assim, de cada grupo, que vai ter essa interlocução direta, e a gente vai fazer o feedback, tá? Para não ficar uma coisa pesada para ninguém. Acho que até para complementar isso, a gente pode usar de referência aquele que preencheu o formulário anterior. Lembra o primeiro insight que a gente teve de formulário, onde vocês colocaram qual seria a formação de duplas, trios e quartetos? A gente pode usar de referência e ir alinhando conforme a sinalização de vocês. Então, de repente, a Adriana, que está aqui, ela preencheu, mas ela fala assim, meninas, eu não dá para me ficar como um interlocutor, porque não estou sobrecarregada e tal, vou deixar o Sérgio, não tem problema nenhum, só precisamos dessa sinalização, porque realmente aí no espaço de tempo tão curto, né, e a gente está falando de 26 grupos, de uma demanda que existe anotação
anotações, dúvidas que podem surgir, é importante que todo o grupo tenha um interlocutor para que a gente possa estar acessando aí mais diretamente, o mentor possa estar conversando também, e aí ele fica incumbido de estar passando as informações para os demais colegas e ajustando o que for solicitado. Ficou claro isso para vocês, gente? Tinha muito técnico que estava aí junto com outros grupos de WhatsApp, estava com muita dúvida, acho que é muito importante, aqueles que realmente precisarem sair, podem sair indo, porque vocês têm outras reuniões, mas se alguém tiver dúvida, a gente deixa aqui a sala aberta mais 5 minutinhos, a gente se coloca aqui à disposição para tirar essas pequenas dúvidas que podem ainda estar surgindo, tá bom? Lu, aproveitando essa sua fala, porque assim, o nosso papel é apoiar exatamente esse processo, para trazer mais leveza e poder contribuir nessa estrutura, nessa revisão. Então, nos usem, né? E o nosso feedback é fundamental, né? Para a gente ir ajustando e deixando o mais tranquilo para vocês. Então, essa interlocução, a gente vai ter um contato, né, meio que direto. Então, assim, nos usem, né? Eu acho que é fundamental isso, né, Luana? Camila e Ivana. Isso mesmo. Exatamente. Área de apoio Estamos mesmo. aqui para servir de apoio, para ajudar, para que esse processo ele seja leve, né? Não seja nada pesado, ai, que dificuldade disso, daquilo. No meio do processo, está com alguma dificuldade, chama o tutor, quem está destinado para estar acompanhando, e tire a dúvida. Com certeza, nós vamos responder o mais rápido possível para que vocês consigam caminhar. Isso mesmo. Bom, tem gente aqui também ainda pedindo material lá no grupo de WhatsApp, mandaram no bate-papo também. Pessoal, vamos fazer um combinado, tá? A gente vai mandar para vocês, sim, mas nesse primeiro momento, vamos preencher o formulário, senão a gente acaba sobrecarregando o grupo com muitas informações. Quem não participou acaba se chocando aí com todas essas demandas, além das coisas que tem diariamente. Então, vamos concentrar essas energias no preenchimento. Se daqui meia hora a gente olhar e todos tiverem preenchidos, 26 grupos, aí vocês serão premiados com o link do Drive já na sexta-feira. Se não, nós vamos na caça e disponibilizaremos depois, ok? Combinado? Eu ia falar exatamente isso, né? Se todos fizerem a lição de casa certinho, a gente disponibiliza. Senão, nós vamos disponibilizando vários documentos para vocês e vocês acabam se perdendo nisso, né? E as pessoas acabam perguntando em cima de algo que está lá em cima, que se perdeu na mensagem. Aí fica confuso. Sim. Tem uma pergunta aqui, Ana, a Elane. A Elane está perguntando se precisa responder a avaliação lá no curso EAD, na plataforma Escolas Conectadas. Então, precisa sim, gente, a avaliação lá do Escolas Conectadas, todo mundo tem que preencher, tá? É uma avaliação final, não é avaliação só do curso, né? É uma avaliação que compõe para a gente aquele marco zero que vocês respondem no início, tá? Então, a gente pede todo mundo para preencher, tá? A avaliação, sim. E como a Luana falou antes, o roteiro lá do Escolas Conectadas, vocês não precisam enviar, vocês vão enviar esse aqui que a gente vai trabalhar. Fechado? Eu só vou fazer uma colocação aqui. Posso falar? Carmen, pode? Então, nós aqui ainda a gente não definiu a nossa temática, porque nós não participamos do presencial e a gente queria ver as orientações que seriam repassadas hoje aqui nessa mentoria. Então, assim, possivelmente hoje nós não vamos conseguir fazer o preenchimento desse formulário, até porque nós temos já uma outra formação agora que já começou até e a gente precisa participar. Aí a gente só tem à tarde, então eu acredito que só na segunda-feira que a gente vai conseguir fazer o preenchimento desse formulário e enviar para vocês, tá bem? Carmen, eu acho que esse exemplo... Qual que é o seu grupo, Carmen? 2. Anotado, você vai ganhar uma estrelinha porque você falou para a tia Luana, hein? Ai, tá bom, então. Obrigada. Carmen, eu sei que você está com pressa, mas a proposta é essa mesmo. Eu acho que o primeiro ponto, até para a gente poder direcionar e apoiar melhor, ser mais eficiente para vocês, é essas 3 questões que as meninas compartilharam, definindo o tema, e depois a gente, na mentoria, vai tocando mais especificamente, tá? Então, assim, no caso do grupo 2, né? Se não puder passar
de segunda, porque a partir de segunda a gente já vai começar a fazer interlocução com vocês, para exatamente poder trazer essa leveza que a Ivana comentou, né? Não, mas até segunda a gente faz. Isso, beleza. Adriana, Ô, tá com a Luana. mãozinha levantada. Adriana, tudo bem? Meninas, bom dia. A situação que a Carmen relatou é a mesma, acho que acredito, para todas as técnicas, porque a Dercy também acabou de sair da reunião, que ela tem uma outra formação agora. Nós, da CRE10, vamos trabalhar em conjunto com os meninos da CRE12, que aceitaram o nosso convite. Então, nós também temos que sentar aqui via Meet, alguma coisa aqui, ou WhatsApp mesmo, online, e decidirmos para finalizar a nossa temática, porque a gente já decidiu a temática no primeiro dia que a gente já conversou, já tivemos praticamente quase toda a ideia, a gente tem que acabar de compilar essa ideia. E aí todo mundo tem essa demanda, a Nercy foi para a reunião, eu não sei o caso do Sérgio e da Fabi, se eles também têm a mesma reunião que a Nercy agora, então seria viável se todos os grupos tivessem essa abertura para a gente encaminhar segunda-feira, nem que fosse de manhã. Adriana, deixa eu só colocar uma questão. Todos estamos correndo contra o relógio, né? Eu acho que isso é o importante. Eu já estou até com o formulário aberto aqui, já estava até preenchendo ele, porque eu não dou conta. Só que eu tenho que acabar de confirmar com os meninos, né? Assim, qual que é o objeto que a gente vai desenvolver, se realmente a ideia dá certo. Aí eu não posso deixar a opinião, por exemplo, de um que está fazendo outra formação, por enquanto agora, uma outra reunião com a sede, de fora. Essa é a preocupação. Não, tranquilo, Dri, só se a gente pensar assim, que as tutoras já vão começar, aqueles que já forem mandando, elas já vão estar estudando, porque elas também precisam, né, ver que objeto de conhecimento vai estar sendo trazido, né, então que as pessoas fica aberto, não tem uma obrigatoriedade aí, precisa ser nesse momento, tal, mas a gente pensar que cada dia que passa é um dia menos que a gente tem para montar. Né? E como disse a Dulce, nesse momento é só assim uma identificação de processo. Eu vou fazer narrativas, dentro de narrativa eu vou olhar tal coisa. Isso para a gente é suficiente nesse momento, porque aí a gente já separa, né, materiais, coisas que a gente venha, que possa colaborar com vocês, né? A gente não sabe tudo, né? Então a gente vai ter que, pode ser que tenham temas que a gente tem que perguntar para outros tutores, né? Então, é essa a importância, só a gente não perder no radar, mas cada um dentro do seu tempo, né? Só a gente pensando que a gente tem ali aquele calendário, a Lu já vai disponibilizar isso para vocês, né? A gente tem aquele calendário que não tem como furar, porque nós estamos no final do ano. Então, ninguém quer ficar o Papai Noel e a formação, tá bom? Mas não tem problema. E um outro ponto importante é para diversificar as oficinas. Então, por exemplo, dentro de narrativa e estilos literários. Você pode ter um grupo que vai trabalhar numa dimensão e outro em outra dimensão, para vocês terem exatamente a riqueza dessa amplitude de opções de oficinas para depois vocês trabalharem, né? Também tem isso. Acho que a gente pode abrir a palavra para Cesanato, que levantou a mãozinha, e com isso encerrar aí o momento de hoje. Pode falar. Oi, meninas, estão me ouvindo? Já. Vai. Estamos. Tá. Elaine, eu estou utilizando o microfone do César. Eu volto a falar da minha dúvida sobre a avaliação. É que lá a pergunta escola é obrigatória. E não tem nem sede, nem CRE. Só tem o nome das escolas. Eu queria saber o que a gente faz. Verdade, a gente realmente. Tem que colocar a CRE, né? Então, a gente vai colocar as CREs. Faremos essa adaptação. Obrigada. A gente atualiza e avisa vocês, tá? Perfeito. Obrigada, tá, pela observação. Obrigada a você. Bom, com isso eu acho que a gente contemplou aí todos que queriam falar, né, tirar alguma dúvida a mais. Andréia, que ficou com a gente aqui na sala ainda, agradeço a presença, os demais ainda estamos em 36 aqui. Acho que podemos dar por encerrado, tudo bem, pessoal? Ok, agradeço a presença de todos, né, que se disponibilizaram a estar com a gente nesse momento. Continuamos à disposição no grupo de WhatsApp, só chamar a gente, que nós aparecemos por lá. Pode também chamar no privado, do jeito que vocês acharem melhor. Não fique com a dúvida e nos usem.
Obrigado, pessoal. Um bom dia para vocês. Bom dia. Obrigada, meninas. Obrigada.